Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Quando a Bíblia estiver aberta, nós vamos declarar assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus e confesso com ousadia que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a semente incorruptível, indestrutível e sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém, amém. Isaías capítulo 43, versículo 10 diz: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu povo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te bendizemos pelo dia que se chama hoje e pela hora que se chama agora. Estamos diante da revelação da tua palavra aos nossos corações e queremos ser testemunhas de que tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ó Espírito Santo, use os meus lábios e não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove. Que o teu nome, ó Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. Fale conosco, Senhor, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, tome o seu lugar. Então, este texto que nós lemos, o livro de Isaías, é uma revelação de Deus que anda em duas épocas. Ele anda em duas estações. Este é um livro profético, revelado para uma estação específica de Israel, o povo escolhido de Deus. E este texto, ele é narrado logo após a vida que o povo de Deus está prestes a se ver livre. Eles estão rumo à saída da Babilônia, do exílio. E é verdade que por causa desse exílio, muitos povos, muita gente do povo de Deus se tornou disperso por todo o mundo. Então Deus, através de Isaías, libera uma palavra. E o que é então o livro, as escrituras pelo profeta Isaías? Ela é atemporal. Ela foi direcionada, liberada para aquela ocasião em que o povo de Deus estava saindo da escravidão da Babilônia. E agora ela é conhecida como o Apocalipse do Antigo Testamento. Você quer ter uma noção a respeito de futuro, do que será a nossa vida? Não olhe o jornal, não olhe as notícias, não sigam os perfis da rede social e creia naquilo tudo que eles estão falando a respeito de futuro.
É verdade, existe uma agenda, existe a manifestação daqueles que são profetas da iniquidade, são profetas do caos, mas você não deve crer. Eu fico impressionado que tem gente que já está até meio besta, de tanto procurar saber quem é a besta. Está ficando meio besta. Tem gente querendo mais conhecer a obra do anticristo do que de Cristo. E às vezes não entende aquilo que é pregado, aquilo que às vezes é cantado, a maneira que a gente ministra ou manifesta alguma coisa. Por quê? Porque está tão longe do Cristo e tão preocupado com o anticristo que esqueceu o propósito de sua vida e de sua caminhada, até numa comunidade evangélica e cristã como essa. E falando sobre o texto, é incrível como os pensamentos nossos, de um homem e uma mulher comum, realmente definem o tipo de vida que eles irão viver. Nós não vivemos apenas de circunstâncias. Nós não vivemos apenas de provisão. Nós não vivemos apenas porque os nossos pais trilharam algum caminho, mas nós vivemos a partir das escolhas que fizemos, a partir dos nossos pensamentos. Nós somos e nós estamos vivendo aquilo que nós decidimos viver. É o fator de crença. Crença em quê? Em pensamentos. E é diante das contrariedades que uma postura, um pensamento, palavras e ações vão traçar uma nova rota, um caminho para os nossos pés. Esse será o caminho que nós iremos percorrer. Você não é obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. E não devemos aceitar o acaso para decidir a nossa vida. Mas se nós temos uma identidade em Deus e somos guiados por uma palavra, a partir dos nossos pensamentos, daquele depósito que há dentro do nosso coração, fundamentado na palavra de Deus, é que nós cremos qual é o tipo de caminho que eu vou viver, qual é o tipo de caminho que eu vou recorrer. E Deus quer sempre mostrar que existe um contraponto diante de qualquer situação, seja ela qual for. O problema é que às vezes nós aceitamos o que não era para aceitar. Às vezes a gente se conforma demais com o que não era para nos conformar. Alguém vai tentar se justificar explicando que foi pego de surpresa. A vida me pegou de surpresa. Por isso agora vai viver como refém da circunstância. E eu gosto de dizer, explica, mas não justifica. Pastor, você não está entendendo. Eu nasci numa família assim, assim, assim. Nós falamos para um grupo de pessoas nesse final de semana lá no nosso encontro de casais. Eu não tive a referência de pai, eu não tive a referência de mãe. Isso não fazia parte da cultura. Pois é, mas alguém alimentado pela palavra de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, decidiu, ainda que eu não tivesse isso, eu decidi ser diferente e fazer diferente. Alguém vai tentar se justificar, dizendo, não tem jeito de eu viver outra vida. Os meus pais trilharam esse caminho. Essa é a rota que foi colocada diante dos meus pés. Se você ainda está debaixo do telhado do seu pai, você deve respeito para o seu pai e para sua mãe. É o caminho que ele está trilhando e que você está seguindo. Agora, se você se tornou um adulto, tomou maturidade, as escolhas estão ao seu alcance. Nós vamos decidir e escolher que tipo de vida que nós vamos ter. E não vai adiantar ficar justificando. Não tem jeito de eu ter outra vida. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu nasci doente, eu vou morrer doente. Eu nasci triste, eu vou morrer triste. Não adianta ficar se explicando, porque vai explicar, mas não vai se justificar. Por outro lado, ou em outra condição, também não é dizer, dá de ombros assim, sabe, que se dane. Eu vou viver o que tiver que viver, ué. Se tiver para cima, a gente está em cima. Se estiver embaixo, a gente está embaixo. Não é isso. Não é assim
que se posiciona um povo que está sendo guiado por uma palavra que está debaixo de uma promessa. Nós precisamos entender e saber que para toda ação deve existir uma reação adequada a fim de garantir aquilo que se quer conquistar. Qual é a vida que eu desejo ter? Qual é a família que eu desejo ter? Então eu preciso, diante de qualquer ação que já aconteceu na minha vida, reagir de maneira adequada para que eu viva o bom, o agradável e perfeito plano de Deus, pensamento de Deus para a minha vida. Se você quer conquistar alguma coisa em vida, parabéns para você. Você pode dar um aplauso para a pessoa que está do seu lado? Parabéns. Se você quer conquistar alguma coisa enquanto está vivo, parabéns. Quem não quer conquistar mais nada já morreu, só falta enterrar. Se precisar, usa o meu convênio Prever, eu libero. Tem gente que está vivo, mas já morreu faz muito tempo. Não tem sonho nenhum, não tem projeto nenhum. A mulher está com aquele estojo de maquiagem de 1960. Que para sair um pouquinho de pó precisa bater, esfregar, chacoalhar. Eu não sou mulher para saber de detalhe, hein? Mas aquele pó está tão seco que pode passar ele na cara que não sai nada. Tem que ficar raspando com a unha, tirar um pouquinho de pó. Irmã, joga isso fora, compra um novo. Tem batom que tem 45 anos de idade, já não sai mais nada. Homem está com aquela cueca furada. Você riu. Então, o que é esse tipo de gente? Parou de viver, gente. Parou de viver. Quem gosta de roupa nova aqui? Roupa nova. Não é a banda. É legal, a música é legal, mas não. Gosta de roupa nova? Pastor Mateus gosta de roupa nova? Quem mais gosta de roupa nova? Eu também gosto. Você quer ter roupa nova? Agora, quem quer ter roupa nova no guarda-roupa? Quem? Deixa eu ver. Vou te dar um bom conselho. Dê as usadas. Mas dê as boas. Por quê? Porque a vida é uma semeadura. E se você souber dar o que é bom, você recebe o melhor. Meu irmão, você já tinha que ter anotado, feito uma foto e botado no Instagram para não esquecer. Se você aprender a dar o que é bom, ser generoso, a palavra do Senhor, não é a minha, diz que a alma generosa prosperará. Então você quer ter um melhor, ai pastor, eu comprei, a mulher fala, né? Eu comprei uma bolsa da Gucci, lá no Brás, né? Mas eu queria ter aquela que a Amanda tem, sabe pastor? Então, dê essa daí para alguém que não tem. Se você pode ter, amém, glória a Deus. Se você quer ter, lute para ter, faça com inteligência até ter aquilo que você deseja. Agora, depois que você tem, você vai desejar o melhor ainda. Porque sempre é assim na vida da gente, sempre vai ter o melhor, tá? O carro que você gosta, que era o carro dos seus sonhos, você conquistou. Agora que você tem ele, você fala assim, mas aquele lá é fantástico. Um dia, quem me dera ter aquele carro. É assim ou não é? Estou falando com humanos aqui ou são todos alienígenas? Então o que acontece? Quando isso acontecer, quando Deus depositar o bom na sua vida, seja generoso e transborde ele na vida de alguém. Pegue a sua melhor calça, pegue a sua melhor camisa e dê para alguém que não precisa. Não estou falando para você dar para quem está na rua, pedindo esmola. Não, isso daí é caridade. Generosidade é outra coisa. É você pegar o seu bom, aquilo que serve para você, aquilo que está na sua mesa e dar para quem não precisa. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, mas eu não preciso. Mas eu estou semeando na tua vida. E a palavra do Senhor vai encontrar lugar para se cumprir na tua história. A alma generosa prosperará, diz a palavra do Senhor. Então aprenda, essa é a matemática. Eu tenho incentivado, principalmente mulher. Eu não sei, gente, se é só lá em casa. Talvez lá na casa do Rodrigo Forte é assim também. Mas tem hora que eu olho lá e falo assim, será que minha mulher tem mais pé do que eu consigo ver? Porque o que tem de sandália aqui dá para vestir uma centopeia.
de tanto sapato que tem. Não é assim, Sheila? Hein, Vanderlei? Você fala assim, para que precisa tanto? Tira. Mas não tira o velho, o rasgado, não. Tira o bom. Sirva as pessoas. Então, eu estou vivendo e quero viver não miseravelmente. Em Betânia, o que é viver miseravelmente? É viver pensando apenas nessa terra. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Essa é a forma mais miserável que a gente pode viver. E qual é o jeito certo de viver então? Pensando em coisas eternas. Como é que eu posso viver bem, refletindo o reino do qual eu faço parte aqui na terra, mas viver bem mesmo, como um servo, uma serva de Deus que reflete o seu senhorio. Eu quero viver bem, de maneira digna, sem precisar pedir emprestado, mas tendo liberalidade para emprestar. O que eu preciso, pastor, para viver nesse nível? O que eu preciso para estar aí? Primeiro, você precisa desejar. Segundo, você precisa estar fundamentado numa palavra. Não deixar com que a riqueza deste mundo seja senhor sobre a tua vida. Mas que Cristo seja Senhor sempre, tendo você pouco ou muito, porque Ele sabe que se você for fiel no pouco, Ele pode te colocar sobre o muito. E quando você estiver sobre o muito, o nome dEle está sendo glorificado na tua vida. Não é ninguém batendo no peito e falar, eu conquistei. Não, foi o Senhor que me abençoou. Ele me fez com que eu conquistasse. A glória tem que ser dEle. Amém? Para dar uma glória a Deus aqui. Então essa maneira de viver dignamente dá testemunho de que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. E a partir desse momento eu não vou viver de maneira miserável, porque o Senhor tem me enriquecido. Eu estou vendo um monte de gente rica, e eu não estou profetizando, eu já estou vendo. Muita gente enriquecida, gente abastada, gente com sobra, eu já estou vendo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, já é realidade. E a partir desse momento, se você pensa em coisas eternas, você abençoa alguém que está do seu lado. Você muda a história de alguém que está do seu lado. Pedir alimentos aqui não deveria ser um clamor, devia ser só um aviso. Gente, traga alimento para a gente levar lá, tá? Isso é viver de uma maneira para coisas eternas. Por quê, pastor? Porque Jesus mesmo disse, meu Deus, eu acho que eu não consigo pregar tudo que eu tenho que pregar. Porque Jesus mesmo disse, se você alimentar um dos meus pequeninos, você o fez a mim. Se você vestir a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Então quando a gente parte o que a gente tem para abençoar a vida de outros, nós estamos construindo coisas para a eternidade. Nós estamos enriquecidos e abençoando pessoas, e a mentalidade que pensar que tudo isso só está no plano terreno, não entendeu que o que eu faço aqui agora reflete na eternidade. Eu vou mudar a história de alguém, eu vou mudar a situação de alguém, porque eu vou transbordar na vida dessa pessoa. Então eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ter com sobra para abençoar muita gente e essa história ser contada na eternidade. Tem alguém comigo aqui ainda ou não? Vamos lá. Assim como, pastor, essa ideia de tomar a atitude correta diante de toda e qualquer situação fez e deve fazer parte de todo o povo de Deus. Assim foi com o povo que saiu do Egito, em rumo à terra prometida. Repita comigo essa palavra, prometida. Declare assim, promessa. Pronto, essa palavra. Êxodo capítulo 6, abra sua Bíblia e leia. Versículo 6 em diante. Deus quer ser glorificado no meio do seu povo. Então ele diz assim, portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito e vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro da escravidão, dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. A promessa era maravilhosa.
O bom caminho estava traçado. Deus estava agindo. Para aquele povo, era pegar ou pegar. Eles deveriam, e ainda bem que aceitaram a nova vida que lhes foram proposta. Sem escravidão de trabalho esforçado, sem pobreza mental e material, de sem terra a possuidores de terras, de sem teto a conquista de suas casas, de um faraó para lhes oprimir, até na sua comida. Agora, eles estão guiados por um pastor que ouve uma voz, e essa voz era a voz do próprio Deus. Eles são lembrados continuamente que quando a coluna de fogo aparecia na porta da tenda, era o próprio Deus que se fazia presente e falava com o pastor Moisés. Se tivessem sede e não haviam fontes, era só clamar que da rocha a água viva brotava. No calor, uma nuvem os aquecia. No frio, o céu, aliás, no calor, uma nuvem o cobria e trazia o refrigério. No calor, no frio, o céu era aquecido por uma coluna de fogo. Este é o povo que está caminhando para a promessa. Pastor, qual é a mensagem? Se tiver calor, ele é refúgio para te abrigar. Como diz o salmista, ele é o meu pastor, que leva a minha alma para águas tranquilas e refrigera a minha alma. Se tiver frio na solidão da noite, a sua presença aquece a minha alma. E uma alma aquecida tem um corpo reanimado, tem um corpo vivificado. Agora então, eles estão guiados por essa voz desse pastor. Se tiver sede, eles têm água da rocha viva brotando. Sim, tudo isso e muito mais, eles estão vivendo a caminho da terra da promessa. Por quê, pastor? Porque Deus estava agindo. Você pode dizer para o teu irmão com convicção e dizer isso para ele: meu irmão, Deus está agindo. Ei, Deus está agindo. Marido, olha para sua esposa e fala para ela: Deus está agindo. Acalma o teu coração, porque Deus está agindo. Eu quero dizer para você que está aí aflito, está sobrecarregado, não sabe o que vai ser de segunda-feira. Deus está agindo. Deus está agindo, Deus está agindo. Nós precisamos crer. Se eu fui chamado para um bom propósito, como declara o apóstolo Paulo aos Romanos, todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Que terra é essa que eles estão indo? É uma terra cujo cacho de uva precisava de 2 homens para carregá-los. A Bíblia declara isso, Números capítulo 13, versículo 23. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com o cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. A terra é boa demais. A promessa é verdadeira. Irmãos, todos nós precisamos sair daqui com uma realidade, com uma convicção. O quê? Esse reino do qual eu decidi fazer parte é bom demais. É um lugar de promessas que acontece no tempo e na hora certa. No tempo exato vai acontecer na minha vida também. Por quê? Porque eu sirvo o mesmo Deus, tenho a mesma fé, estou baseado na mesma palavra e Deus está agindo. Ele não parou de agir, o seu nome é Jiré, é provisão, é já. Aquele povo que após 40 anos peregrinando no deserto, ai pastor, é muito tempo para eu receber minha promessa, hein? Pois é, viu? É só não fazer o que eles fizeram, não é, mestre? Deus tinha uma viagem rápida para eles, era uma linha. Vocês estão saindo do Egito e vão chegar lá na terra da promessa. E o interessante é que toda a Palestina, todo o Líbano, tudo aquilo que hoje está em mãos de outros países,
ainda é a terra da promessa que Deus disse a Abraão. É muito maior do que aquele pequeno estado de Israel. Pastor, por que eles demoraram 40 anos para receber a promessa? Para viver a promessa? É só não fazer o que eles fizeram. Olha essa frase. Você vai precisar anotar isso. Pelo menos tirar uma foto, sei lá. Se a murmuração atrasa o processo, o louvor apressa a promessa. Eu vou dizer de novo, acho que só um entendeu. Se a murmuração atrasa o processo, o louvor apressa a promessa. Eu preciso trocar a murmuração, por quê? Porque ela vai me segurar no deserto da vida. E eu não fui feito para o deserto, eu fui feito para a terra da promessa. Eu não fui feito para ser escravo e nem para queimar no sol. Eu fui feito para chegar na terra que o meu Deus me prometeu. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso louvar. Louvar o quê? O Deus que eu creio que está agindo. Deus está agindo na minha história. Deus está agindo na minha casa. Deus está agindo na minha família. Deus está agindo nos meus negócios. Se a murmuração atrasa o processo, o louvor apressa a promessa. Aquele povo que estava agora diante daquela terra que lhes foi prometida. Por quê, pastor? Porque Deus estava agindo. Eles estavam prestes a se apossarem daquilo que já era deles há muito tempo, porque Deus estava agindo. Ei, querido, deixa eu dizer isso para você. Existem coisas que Deus já preparou para você, já é sua. Não, eu vou dizer de novo. Tem coisas que Deus já preparou para você, já é sua, não tem outro nome, lá é teu. Está escrito o teu nome, está escrito o nome da tua casa, da tua família. Se você puder ficar de pé e dar glória a Deus, de crer nesta palavra. Tem coisas que já são minhas, tem o meu nome, e eu vou esperar chegar no endereço da minha vida. Levanta a tua mão e fala: Senhor, essa palavra é para mim. Senhor, essa palavra é para minha casa. Existe um lugar que Deus já te deu, e Ele está esperando que você esteja pronto para assumir o que é seu. O seu futuro esposo já existe, mulher, e está esperando o momento em que você sairá para encontrá-lo. Deus me manda dizer aqui que não é para você desistir. Eu estou sendo profeta de Deus aqui agora. Não é para você desistir. Sua bênção está a caminho, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Toca na mão de 2, 3, 5 irmãos e diga para ele: Deus está agindo. Aleluia. Já é, amém? Já é teu. Cutuca, fala: já é seu, já tem o seu nome. Deus tem um cartão Deus tem um cartão Black Power Super Mega Blaster com o seu nome, está escrito lá. Por que Deus está te dando esse cartão? Porque você sabe usar para a glória dele. Amém ou não? Deus sabe que você vai usar isso para a glória dele. É simples assim. A família que Deus planejou para você, feche os teus olhos. A família que Deus planejou para você não é essa que você tem. E isso não quer dizer para você sair e construir outra família, não, abandonando esposa, esposo e filhos. Mas você deve se alinhar com os desejos de Deus e se transformar para ver a sua família transformada. Essa é a palavra. Essa não é a família que Deus... Olha para mim. Essa não é a família que Deus planejou para você. Pastor, e agora? Se alinha com Deus. Seja transformado pela palavra, porque isso que está dentro de você vai transformar a tua casa e a tua família para a glória de Deus. Mas você tem que viver uma nova família. Você pode viver uma nova história na tua família, em nome de Jesus. Amém? É o poder da transformação. O que Deus prometeu se cumprirá. O que Deus prometeu se cumprirá. Porque a sua palavra é fiel. Mas, sempre tem um mais, né? Ah, pastor, vai botar um mais, estava bom até agora. Tem que ter um mais. No contexto das promessas de Deus, sempre existirá as etapas que nos farão prontos
para herdar o que ele prometeu. Se eu pegar uma nota de R$200 e dar na mão da nossa querida Clara ali, ela pode rasgar essa nota de R$200. Uma criança não sabe quanto vale. Mas se eu der na sua mão, você sabe o que vai fazer. Porque você está pronto. Você sabe o valor disso. Então Deus tem coisas muito grandes para entregar para o seu povo, mas está esperando o momento certo de entregar. Ele não nos dará nada sem que antes estejamos prontos para receber. Ele não nos deu o seu Filho Jesus antes que pudéssemos crer nele e aceitá-lo. Está escrito, João disse, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, de tal maneira. Mas colocou a condição, para que todo aquele, não é todo mundo, é alguém. Quem? Aquele que decide crer nele. A vida eterna que Deus prometeu através da vida de Jesus Cristo, não é para todo mundo, mas é para quem decide crer e receber. Crer e receber. Como crer em quem não conhecemos? Você sabe, querido, se for por outra coisa, não fique nesse lugar. Não, fique. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, transformar a sua forma de pensar. Mas se você estiver aqui, e a causa não for Cristo, você precisa encontrar o propósito certo. Lá fora tem uma mensagem dizendo para você, a cruz de Cristo redefiniu a nossa história. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte da nossa oração, do nosso pensamento, do nosso respirar. Por que eu decidi caminhar com esse povo? Por causa de Jesus. Por que eu creio nessa palavra? Por causa de Jesus. Aqueles que o creram e o aceitaram em seu coração, já receberam a vida eterna. Se tem alguém aqui que ainda não decidiu por Cristo Jesus, ainda não abriu o seu coração, ainda não decidiu tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar por você nessa noite de receber, se você decidir aceitá-lo. Mas se todos aqui já receberam Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, já receberam a vida eterna. Tem alguém que é eterno aqui? Deixa eu ver quem é eterno aqui. Pastor, mas não está cheio de ruga. Pastor, não, meu filho, é a eternidade da alma. Nós somos além desse corpo mortal que um dia vai ser transformado, aleluia, completamente glorificado, e não vai haver mais dor, nem enfermidade, não vai se desgastar mais, porque a obra da redenção se contemplará no último dia, no grande dia do Senhor. Então eu sou um ser eterno. Meu nome já estava escrito no livro da vida antes que nenhum deles tivesse acontecido. Ou eu decido crer nessa palavra, ou eu não entendo o propósito de estar aqui. As etapas de Deus, as etapas que Deus nos prometeu, nos farão passar pelo teste da prova. As etapas daquilo que Deus nos prometeu, nos farão passar pelo teste da prova. É incrível como a gente está na escola, a gente treme, né? Semana de prova. Ai, meu Deus. É a ideia que colocaram no nosso coração. Vai ter prova. Qual é o negócio da prova? Só subir o nosso nível. A gente precisa de prova para subir de nível. Se não passar pela prova, não sobe de nível. Se a gente não for aprovado naquilo que a gente é, naquilo que a gente já tem, a gente não sobe de nível. Então fala para o teu irmão, descansa, a prova vem para fazer você subir de nível. Eu não vou nem aprofundar, porque essa é uma outra mensagem. O povo tinha promessa. Já tinham presenciado o poder e a manifestação de Deus. Tinham visto milagres e maravilhas. Tinham chegado e visto a terra da promessa. Mais ou mais acontece. O que Deus não tinha falado para eles, e talvez não falou para você, é que até chegar na tua promessa, vai ter gigante, e vai ter muralha.
Ah, pastor, ficou chato então. Não pode ser mais fácil, não? Não, porque é só pela prova que a gente sobe de nível. É só pelo teste daquilo que já tem feito efeito dentro de nós, é que nos coloca no lugar de direito. Eu posso entrar. Davi já tinha vencido o gigante antes mesmo de ter encontrado. Por quê? Porque ele já tinha passado pelo teste da prova. Ele já tinha enfrentado um gigante, pastor? Não, ele já tinha convicção suficiente para saber quem ele era. Por isso que ele apontou o dedo para a cara daquele gigante fedido e disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. Você vem comigo com espada, com lança, mas eu sei quem eu sou. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava pronto para conquistar aquele gigante, para conquistar aquela vitória. Por quê? Porque ele já tinha subido o nível, ele já estava qualificado para isso. Quando você sabe disso, vai ter gigante e vai ter batalha. No que você foca? No gigante, na batalha ou na promessa? Pastor está me alertando o quê? Que vai ter gigante no meio do meu caminho. Que mais? Ih, vai ter umas muralhas grandes aí, hein? Mas o que mais? Vai ser difícil. Mas o que mais? Vai ter choro. Mas o que mais? Vai ter dor. Mas o que mais? Porque toda luta produz um estágio de vitória. Toda luz propõe, vai ter um campeão. Vai ser você ou vai ser teu inimigo? Toda luta está armando um ringue. Está colocando você lá dentro. E está te fazendo uma pergunta: você sai daqui vencedor ou perdedor? Você sai daqui na lona ou você sai daqui com o cinturão da vitória? Porque se toda luta chegar, ela está dizendo para mim: você vai subir de nível, porque você vai sair daqui vencedor. Você vai sair daqui para vencer. Tem alguém comigo aqui ainda? Agora, vendo o gigante, vendo a muralha, eu te faço uma pergunta: ainda tem promessa ou não? Tem gigante? Tem. Mas tem promessa? Tem. Tem muralha? Mas tem promessa? No que você vai botar os teus olhos? O salmista sabia disso e ele falava assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, eu consigo enxergar além dos montes. E eu declaro: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem vive de promessa sabe o Deus que tem. Quem sabe o Deus que tem não olha para gigante. Quem sabe o Deus que tem não treme diante do gigante. Ainda que eu ande pelo vale de sombras de morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Se a promessa ainda está de pé, confie naquele que fez a promessa. Pare de crer mais nas impossibilidades. Isso vai adoecer a sua alma e vai te paralisar. Pare, querido, de verdade. O que a gente tem que fazer? Olhe para mim. O que a gente tem que fazer? Deixa eu te falar a respeito do medo. Sabe qual é o maior poder do medo? Paralisação. O medo não é nem um sentimento, é só uma informação. E o medo tem poder de paralisar. A filosofia antiga, Sêneca, dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Faz sentido ou não? O negócio nem aconteceu e a gente já está perdendo todos os cabelos da cabeça. Ai, 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 ai. Aí chega o dia, nem foi tão assim, né? Então, eu preciso decidir crer que além dos gigantes existe promessa. Além das muralhas e das barreiras existe promessa. Por isso que nós começamos essa canção, essa mensagem dizendo: não há barreiras para aqueles que estão revestidos do poder. Não tem barreira que possa te segurar. Tem uma barreira que chama medo, mas ela não vai me paralisar. Tem uma barreira que chama impossibilidade, mas e daí? O meu Deus é especialista em impossíveis. Toma essa, Satanás.
Nada no caminho de um crente que tem uma promessa pode fazer pará-lo de caminhar, porque ele crê que Deus está agindo. E as barreiras, pastor, elas só estão lá. E o gigante, ele está lá. Eu não estou dizendo para você que vai ser um mar de rosas. Não, vai ter gigante, vai ter barreira, vai ter dificuldade. E eles? O que a gente precisa dizer para esses gigantes, para essas dificuldades? Eles estão lá. É uma realidade. É um fato. É questão de tempo até que todos caiam. Quem está firmado no Deus que fez a promessa, sabe que é questão de tempo até a chegada da terra prometida. As muralhas de Jericó caíram, porque Deus disse: Josué, eu estou agindo. O Golias caiu, porque Deus tinha dito para Davi lá no ribeiro: eu estou agindo. Pedro, enquanto a igreja ora, eu estou agindo. Pedro, você está na prisão, está açoitado, está frio aí, está úmido. Mas Pedro, a igreja está orando e eu estou agindo. Eu vou mandar um terremoto. Paulo e Silas, as prisões de Paulo e Silas caíram. Por quê? Porque Paulo, enquanto vocês louvam, eu estou agindo. Imagina você no meio da dificuldade, diante da barreira, diante do Golias, diante de seja lá o que for, ter a convicção: papai está me dizendo que ele está agindo. Eu gosto daquilo que o pastor Josué Gonçalves diz: o céu não está em crise. Eu acredito em milagres. Deus está agindo. O dia que tiver crise no céu, aí a gente chora, hein? Mas não tem. O dia que Deus parar de agir, a gente chora, hein? Mas não dorme aquele que nos guarda. Aquele que te guarda não dormirá, nem vai pegar no sono, nem vai ficar sonolento, porque a sua mão e o seu braço estão estendidos àqueles que temem o seu nome. Oh, aleluia! Provérbios 21, versículo 30 e 31 diz assim: não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Será que você pode ficar de pé em nome de Jesus, com as tuas duas mãos levantadas e dizendo assim: a minha vitória vem do Senhor, a minha vitória vem do Senhor. Tudo parecia perdido, sentimento de abandono, mas mesmo no invisível, Deus estava agindo. Isaías nos faz ouvir a voz de Deus hoje. Deus está dizendo: agindo eu, quem me impede? Olha o que Deus está dizendo aqui, gente. Ele não apenas está dizendo, mas está desafiando toda e qualquer sombra de barreira, de gigante ou de inimigo. Quem é que pode me impedir? Se eu decidir agir na tua vida, quem é que pode impedir? Se eu decidir levantar a mão para abençoar meu povo, quem é que pode impedir? Eu estou no meio da dificuldade, mas Deus está agindo. Diante das barreiras, Deus está dizendo: eu estou agindo. No meio dos vales, eu estou agindo. Ei, filha, você está no meio dos vales, mas creia que eu estou agindo. Você está no deserto, mas eis que eu coloco rios no meio do deserto e abro um caminho no ermo. Eu faço nova todas as coisas. Eu estou agindo. No alto dos montes, Deus está dizendo: eu estou agindo.
no leito de enfermidade, eu estou agindo. Não é Deus que está botando enfermidade, não. É Ele que está agindo nos corações, na provisão, no caminho, no tratamento. Porque toda enfermidade, eu creio, tem que ser para a glória de Deus. Para que um dia alguém levante o dedo e fale assim: aquela enfermidade que atingiu a minha vida me fez crer mais que Deus estava agindo no vale da minha dor e da minha enfermidade. Eu dou graças a Deus porque tem gente desse jeito que eu estou dizendo. A Ivete está ali, ó, que passou pelo vale da enfermidade, mas viu Deus agir na vida dela. E o que os médicos olharam e falaram: meninas, ai, nem te conto, você não tem muito tempo não. Ela já é vó, está cuidando dos netos, já nem quer cuidar mais dos netos, de tantas netas, de tão, né? Mas está ali, ó. Por quê? Porque viu Deus agindo. Viu Deus agindo no meio da sua enfermidade. Irmão, eu sou profeta de Deus para dizer: calma o teu coração. Se apega, confia, porque Deus está agindo. E o melhor de toda essa mensagem é que Deus disse: se eu estiver agindo, quem pode me impedir? Se eu estiver com a mão estendida, quem é que pode recolher a minha mão? Se eu estou dando ordem para o céu e para a terra em teu favor, quem é que pode dizer não? Se eu estou contigo, quem é que pode dizer que eu não estou? Eu estou agindo em favor daqueles que em mim creem. Antes das batalhas, eu estou agindo. Durante as batalhas, eu estou agindo. Depois das batalhas, eu estou agindo. Se existem muralhas, barreiras de temor, barreiras na saúde, barreiras como fortalezas de pensamentos, barreiras nas finanças, creia que Deus está agindo. E agindo Deus, ninguém o impede. Só tem um jeito, e é desse jeito. Só tem um jeito de vencer o que tiver que ser vencido, e é desse jeito. Que jeito, pastor? É crendo que Deus está agindo. Já tentaram parar a igreja do Senhor, que existe há 2000 anos na face da terra. Sabe qual é o país que tem o maior número de crentes? Crente mesmo, cristão em Cristo Jesus, fiéis a Cristo Jesus? China, o país que não pode ter igreja, que não pode ter Bíblia lida como nós lemos aqui. E por quê? Porque esta é a mensagem: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Se Deus tiver a fim de agir sobre a sua igreja, Ele age. Não tem país, não tem comunismo, não tem nada que possa parar o agir de Deus na sua vida. E para nós, eu preciso sair daqui crendo que amanhã, segunda-feira, eu posso encontrar uma barreira, eu posso encontrar uma muralha, eu posso encontrar um gigante. Mas quer saber de uma coisa? Eu decido crer. No quê? Que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E agindo Deus na minha vida, ninguém pode impedir. Barreira não pode impedir, limitação não pode impedir, impossibilidade não pode impedir, porque Deus está agindo. Feche os teus olhos, eu preciso orar por você. Ah, Senhor, eu fico impressionado, Deus, como que uns aceitam tão fácil, uns creem de maneira tão rápida, tão voluntária, outros demandam um pouco mais de esforço, talvez porque estejam acostumados com a gente, com o nosso jeito de pregar. Outros, infelizmente, decidem resistir, mesmo que não dizendo isso, mas pelas atitudes do seu coração, da sua alma, estão dizendo: é só mais uma noite, só mais uma pregação, o pregador está empolgado.
Mas em tudo isso eu vejo a tua mão, Senhor. Em todos esses cenários eu vejo que o Senhor está agindo e ninguém pode te impedir. Deus, eu te agradeço porque nesta noite o Senhor encontrou corações dispostos a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está agindo. É gente que já está chorando, não mais de tristeza e desespero, mas de alegria, por ter a certeza do quê? De que aquele que me ama está agindo em meu favor. Aquele que me ama está agindo em minha causa. Aquele que me chamou para o seu propósito está agindo na minha família, está agindo nos meus negócios. Aquele que me comprou com o seu poderoso sangue está agindo na construção da minha história. E quer saber de uma coisa? Eu decido crer que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E nessa noite eu levanto as minhas mãos por esta causa, Pai. Que essa convicção seja maior do que a convicção da barreira. Que a convicção que o teu servo e a tua serva vão guardar no coração seja muito maior do que a certeza de que existe um gigante levantado, do que a certeza que existe uma grande dificuldade, uma grande impossibilidade erguida diante dos seus olhos. A nossa convicção de que o Senhor está agindo é muito maior do que aquilo que a gente lê, do que aquilo que a gente ouve, do que aquilo que a gente vê. A minha convicção, a tua convicção hoje tem que ser muito maior. Para segunda, para terça, para quarta, para o desafio de quinta-feira que vai surgir, alguém vai se apresentar como um gigante, como uma gigante muralha diante dos teus olhos e vai dizer para você: não, mas Deus está agindo, e se Deus decidiu agir na tua vida, ninguém poderá impedi-lo. Então somente se apegue. É por esta causa que eu levanto as minhas mãos e te convoco a se apegar às promessas de Deus. Em nome de Jesus, te convoco a se apegar à certeza, à plena convicção de que Deus está agindo na tua história e ninguém pode parar o agir de Deus. Que tudo ao seu tempo se cumprirá, que todas as promessas ao seu tempo alcançarão a sua vida, chegarão na tua casa. Você só não pode atrasar a promessa por causa da murmuração. Você só não pode retardar o processo da tua vitória por causa da reclamação e da dúvida e da falta de fé. Mas quando você louvar, quando você decidir adorar, creia que o milagre está acontecendo, que o agir de Deus está sendo realidade na sua vida, na sua existência, em nome de Jesus.